Paz a todos. Durante 25 anos que eu estive dentro do sistema religioso, às vezes eu parava para ler. E enquanto estava lendo as escrituras e os ensinamentos do Messias, eu me deparava várias vezes com muitas coisas que o Messias ensinava e que as denominações religiosas simplesmente pisavam e não obedeciam. Pude parar para meditar e ver que ou eu acreditava nas palavras do Pai e do seu Filho, ou eu acreditava em um falso pastor, ou seja, aquele que eu ia e ouvia todas as vezes no templo religioso a qual eu pertencia. Pois se eles não falam a verdade e eu poderia ver isso, o que sobra é a mentira. E sabemos que a palavra do Pai é que é a verdade. Então, vendo uma certa vez o Messias ensinando, ele me disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu cria naquilo que o Messias falava. Entretanto, eu não era batizado pelas palavras dele, pois ser batizado pelas palavras que ele ensina é ser batizado pelo Espírito Santo. Pois ele disse também, ensinando para mim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e vida. Logo eu cria, mas não era batizado, que quer dizer ser limpo, ser purificado, ser separado, ser santificado. Isso tudo é a mesma coisa. Então, ou eu me limpava do erro que estava cometendo dentro da minha igreja religiosa, ou seria condenado, conforme o Messias me avisou. Logo, para que eu não ficasse praticando o erro que o sistema religioso ensinava a cometer, ou eu saía e parava de cometer aqueles erros que eles passavam por cima da palavra do Messias, que é se corrigir, se limpar, se purificar, se batizar, ou eu continuava sujo, sem ser limpo pela palavra, ou seja, sem ser batizado. Pois o Messias, depois de ter ensinado aos seus discípulos, ele disse: preste atenção no que o Messias falou aos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o avicultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Veja, ele ensinando é o Pai limpando a vara que está nele. E ele começou a dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, ou seja, permanecer no Messias, que é a videira. Assim também vós, se não permanecer em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, para ele permanecer em você e em mim, nós temos que estar com a palavra dele, não com a palavra do líder religioso. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e são queimadas. Se vós não permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando você está dando fruto, você está dando a palavra que ele lhe ensinou. Veja que o que está sendo dado no sistema religioso não é esse fruto que o Messias ensinou. E você vai ver isso
daqui por diante que o Messias vai mostrar. Preste bem atenção em tudo que ele ensinou e verá quem é o falso profeta. O falso é aquele que não fala a verdade, e sim o oposto da verdade, pois a palavra do Pai é a verdade. Logo, se o Pai fala para você, eu sou um, e vem outro e fala que é três, aonde está a verdade? Com o Pai ou com a outra pessoa? Agora eu faço uma pergunta para você que está assistindo a esse vídeo. Se é colocado ao seu lado o Messias, do outro lado o seu pastor religioso, e no meio você, e cada um falará uma coisa. O Messias fala um e o seu pastor religioso vai falar três. Em que você acreditará? Sabendo que esses dois, para serem verdadeiros, eles terão que usar a palavra do Pai, pois a palavra do Pai é que é a verdade. Certamente você iria dizer, é claro que eu iria ouvir ao Messias. Mas lembre-se, ouvir é uma coisa e praticar o que você ouviu é uma outra coisa. Se você usava o 3 que o seu pastor religioso falava e creu na palavra do Messias, que disse que é um, você terá que se batizar, ser limpo pela palavra do Messias, ou seja, batizado pelo Espírito Santo. Daí sim será salvo, porque você creu e se batizou, largou o 3 e ficou com o 1 que está na palavra do Pai e na do Messias. Mas se não se batizar, continuar no erro, será condenado. É simples, as Escrituras são claras. Vamos agora colocar você no centro. A palavra do Pai em um lado e a palavra do seu pastor religioso de outro lado. Você vai ouvir aos dois, mas terá que escolher a um. Pois você não poderá ter dois senhores, ou agradará a um e aborrecerá ao outro. Se os dois estão falando, um fala 3 e outro fala 1, é necessário que você escute a um deles. Se você escutar aquele que disse 3, aborrecerá aquele que disse 1. E se você creu e seguiu aquele que disse 1, aborrecerá aquele que disse 3, e vice-versa. Então vamos lá a esse teste que você fará. Você no centro, o Messias de um lado e o seu líder religioso de outro. Ouça agora os dois e escolha um lado. O Messias vai falar primeiro, pois ele ensina. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, olha, eu estou falando com você. Quando tu orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes que você o peça. Agora você vai lembrar do seu pastor religioso que ele fala dentro dos templos religiosos para o seu rebanho. Ele diz o seguinte: vamos todos ficar de pé para orar ao nosso Deus. Muito bem, você vê que o Messias fala para não ser hipócrita e não orar em pé. Mas quem é que fala para você se levantar, ficar de pé e orar? É o líder religioso, o pastor religioso.
Veja que um é contra o outro. Um manda você ficar de pé e outro diz para você não orar em pé. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Uma certa vez o Messias disse que derrubaria o templo, feito de pedra e tijolo feitos pelas mãos humanas, e que em 3 dias reconstruiria o templo novamente, pois ele estava falando do templo do seu corpo. E ouvindo isso, os sacerdotes falaram: Nós ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordavam no seu testemunho. Muito bem, o Messias, ele falou: Destruirei esse templo, e em 3 dias levantarei um templo que não é construído pelas mãos humanas. Logo, o Messias disse que derrubaria o templo construído pela mão do homem. Pedra e tijolo, simplesmente. Entretanto, quando você chega no meio religioso, lá está o templo erguido. Quem é que ergue? É o líder religioso. O Messias diz: Eu destruo, eu derrubo. E o líder religioso fala: Tu destruiu, mas eu levanto. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Vamos novamente, utilizando como base o que o Messias ensinou, que a palavra do Pai é a verdade. O Criador falou que os dízimos eram alimentos. E quando o Messias chega, fala que os dízimos também são alimentos. Repare e preste atenção no texto e verá que mesmo no tempo do Messias não deixou de ser alimento e nunca passou a ser 10% do seu salário, o que é chamado de dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Veja que a hortelã, o endro e o cominho é alimento e não dinheiro. Não é 10% do seu salário. E sempre existiu dinheiro, nessa época e numa mais antiga. Nessa época, as moedas utilizadas como dinheiro eram várias. Deixarei aqui como referência para que depois você estude sobre isso. Depois que foi criada a Igreja Católica, passaram então a se cobrar 10% do salário para poder bancar a riqueza das estruturas dos templos que eles construíram. O Messias disse que derrubaria, mas o homem cismou de fazer e a prática perdura até hoje. Então, muito bem, já que o Messias, ele disse: Eu derrubarei esse templo, e vem um outro e levanta, que é aonde você vai todos os fins de semana para adorar. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Novamente, seguindo a base ensinada pelo Mestre, que a palavra do Pai é que é a verdade, uma certa vez o Criador, ele deu uma profecia,
que foi a seguinte: portanto salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, para as apacentar. O meu servo Davi, ele as apacentará e lhe servirá de pastor, e eu, o Yahweh, serei o seu Deus. Meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Yahweh, é quem disse. Davi representa o Messias. Então passa-se o tempo e o Messias chega. E ao chegar, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Veja que ele repetiu o que o seu pai falou nas profecias. Se o pai disse que era apenas um pastor, ele veio e disse: eu sou o bom pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. E quando você olha para o sistema religioso, o que mais existe é pastores. Em cada religião, denominação, existem milhares de pastores diferentes. Bem, faça a sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Mais uma vez, o Messias ajunta seus discípulos e os ensina, e diz o seguinte: vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem quereis ser chamados de guia, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrai, nem aos que entrariam vocês permite que entrem. Mestre, guia, rabi, professor, pastor, é tudo a mesma coisa. É aquele que ensina a palavra do Pai. Agora pare e medite. Quem é o seu guia? Quem é o seu pastor? Quem é o seu rabi? Quem é o seu mestre? Ou seja, para onde é que você vai todo final de semana para aprender? Ou é com este, o Messias, ou é com este. A grande multidão sempre entram por essas portas e sempre ouvem a esse pastor aqui e nunca a esse pastor aqui. Pois se ouvissem a voz do Messias, não praticariam a iniquidade como vem praticando desde que o Messias morreu. Daí eu pergunto também dentro desse texto que o Messias falou: quem sobre a terra é chamado de pai da parte espiritual? É o padre e o papa, pois a palavra padre e papa significa pai. Eles literalmente desobedecem a palavra do Messias e do seu pai. Veja que o Criador disse também: a nenhuma imagem de escultura tu te prostrarás. Mas quem é que manda você se prostrar a uma imagem de escultura? É esse pastor aqui que vocês chamam de pai.
Logo um fala, não se proste, e o outro manda você se prostrar. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Mais uma vez utilizando a base que o Messias nos ensinou para dizer que a palavra do Pai é que é a verdade, vamos ver o Pai falando. Ouve, Israel, o Yahweh nosso Deus é o único. E como a palavra do Pai é a verdade, é preciso o seu filho a repetir. Então acompanhe em Marcos 12 que o Messias ele repete com exatidão o que foi dito lá na boca de Moisés. Aproximou-se dele um dos escribas que havia ouvido ele discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou ao Messias: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E o mestre ele respondeu: o primeiro é: ouve, Israel, o Yahweh nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Yahweh o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Logo, o seu pastor religioso fala o seguinte: Jesus Cristo é Deus. E falam que são três, trindade, três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembre-se, a palavra do Pai é que é a verdade. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá? Pois todo sistema religioso usa essa prática. Ou ouve ao Messias e se limpa, se batiza, ou permanece desobedecendo ao Messias e é condenado. É simples. Existem ainda muitas outras coisas que poderia ser colocada aqui em pauta para você ver que o sistema religioso passa por cima. Entretanto, o nosso tempo é muito curto. Isso é para você ver que você precisa ler e praticar o que é ensinado pelo nosso Pai e pelo nosso grande mestre. Pois existem apenas duas portas: a larga, que a grande multidão entra por ela, e a estreita, a que poucos a encontram. O Messias é a porta que o Criador colocou no mundo, a estreita, que você mesmo vendo com a tua Bíblia na mão, nunca se apercebeu que ele falava tudo isso. É necessário que você se corrija, se limpe, que é o se batizar. O sistema religioso criou a sua própria porta, e é por aqui que a grande multidão entra, para desobedecerem o que o meu Pai mandou falar. Os que são os cabeças aqui não entraram por essa porta, e não deixam entrar os que querem entrar. Se você quer entrar, lembre-se, quem não está deixando você entrar é o seu líder religioso, ao qual você chama de pastor. Lembre-se do que o meu Pai falou: colocarei no mundo um só pastor. E lembre-se do que o Messias, o meu mestre, me falou: eu sou o bom pastor. A decisão de escolher quem é o pastor que você vai seguir é sua, pois aquele que crê e for batizado será salvo. Entretanto, aquele que não se corrigir será condenado. Diante dessas coisas que foi te mostrado, então o Messias falou o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O Messias também é o caminho.
Veja o caminho que você tomou. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Uva você só colherá no pé de videira. O pé de espinheiros só dá espinhos. Leia depois a parábola da videira e você entenderá tudo o que ele está falando aqui, sobre os frutos, que é a palavra do Pai. E logo você verá quem é o falso pastor, aquele que não dá a palavra do Pai. Pois lembre-se, a semente é a palavra do Pai. Se você plantou a semente, que é a palavra do Pai, o fruto será a palavra do Pai, e não espinho. Entendeu? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Se o Messias é a videira, ele dará frutos bons, porque a palavra do Pai é o fruto dele. E se você está no Messias, é preciso que você também dê os frutos que a videira dá, a palavra do Pai. Mas se a videira fala uma coisa e a sua outra árvore fala outra, é melhor que você saia dessa árvore e vá para aquela que o meu Pai plantou. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Gente, eu acabei de mostrar para vocês agora todos os frutos da árvore que meu Pai não plantou. A decisão será sua. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente, isso acontece toda hora. Mas o Criador disse que faria que isso acontecesse para provar as pessoas. Depois leia Deuteronômio 13 e verá que o Pai falou isso. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito bem, a iniquidade é a palavra contrária do que ele fala. É o que é o pecado, ou seja, a desobediência da palavra que o meu Pai mandou falar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, veja bem, é o que você não está fazendo. Você está ouvindo aquele de lá, do seu templo religioso. É preciso que você ouça o Messias e a ponha em prática. Então será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Lembre-se, a rocha é o Messias. Isso é profecia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. A casa é você, que estará edificado sobre o Messias. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, ou sobre aquele que meu Pai enviou. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, isso é você. Lembre-se que estava praticando dentro dos templos religiosos, tudo que foi mostrado. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, corrente e torrente, sopraram os ventos e derrubaram com ímpeto aquela casa.
e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir o Messias esse discurso à multidão, então se maravilhou da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Lembre-se, se você faz aquilo que o meu Pai ordenou e repete o que o Messias falou, então tu falarás com autoridade, porque a palavra é do meu Pai. E o que está na boca do Messias é o que o meu Pai ordena que ele fala. Então, se você repeti-las, você terá autoridades também ao dizer. Mais uma vez eu repetirei. Bem, faça sua escolha, pois a quem você ouvirá?